Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Espírito Santo de Deus, luz de Deus, força do alto, iluminai-nos e dai-nos sabedoria. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Homem não devia sofrer nem morrer. Qual o posicionamento da Igreja sobre esta afirmação que eu acabei de citar agora? Que o homem não devia sofrer nem morrer? Vamos aqui passar pela Bíblia, pelo livro do Gênesis, e vamos estudar 4 parágrafos, do Catecismo da Igreja Católica de 92 de São João Paulo II. Vamos lá? Preste atenção em mim. Papel e caneta na mão. Parágrafo 376. Pela irradiação desta graça, todas as dimensões da vida do homem eram fortalecidas. Enquanto permanecesse na intimidade divina, o homem não deveria nem morrer, nem sofrer. A harmonia interior da pessoa humana, a harmonia entre o homem e a mulher, e finalmente a harmonia entre o primeiro casal e toda a criação, constituíam o estado denominado justiça original. Daqui a pouco eu vou explicar. Parágrafo 377. O domínio do mundo que Deus havia outorgado ao homem desde o início realizava-se, antes de tudo, no próprio homem, como domínio de si mesmo. O homem estava intacto e ordenado em todo o seu ser, porque livre da tríplice concupiscência que o submete a todos os prazeres dos sentidos, a cobiça dos bens terrestres e a autoafirmação contra os imperativos da razão. 378. O sinal da familiaridade com Deus é o fato de Deus o colocar no jardim. Lá, vive para cultivá-lo e para guardá-lo. O trabalho não é uma penalidade, mas sim a colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. E por fim, 379, é toda esta harmonia da justiça original prevista para o homem pelo desígnio de Deus que será perdida pelo pecado de nossos primeiros pais. O homem não devia sofrer nem morrer. Olha só. No parágrafo 376, o Catecismo vai dizer o seguinte, inicia dizendo o seguinte, que pela irradiação desta graça, todas as dimensões do homem eram fortalecidas. O que é irradiação? Olha que profundo. A irradiação é estar exposto, por exemplo, à radiação de uma luz, à radiação de um calor. Neste caso do catecismo, esta irradiação era o estado do primeiro homem estar exposto por completo da graça, da misericórdia, do amor e da companhia do seu Criador. O homem estava irradiado desta graça, né, em todas as suas dimensões. No fim desse primeiro parágrafo, o Catecismo vai dizer que a harmonia entre o primeiro casal, Adão e Eva, e de toda a criação constituíam, antes do pecado, um estado denominado justiça original. Você conhece muito, você ouve falar muito do pecado original. Aqui é tratado sobre a justiça original. O que é a justiça original? É o estado de perfeita harmonia e comunhão que o primeiro casal tinha com Deus e consigo mesmo, antes do pecado. Então, na justiça original, neste estado de graça plena, o ser humano vivia livre da morte e do sofrimento. Então, olha só, meu caro irmão, a morte e o sofrimento, eles entram na vida do homem depois do pecado.
Se você pegar aqui Gênesis 2,17, eu vou ler para você, olha. Gênesis 2,17. Acompanha comigo, olha. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, terás que morrer. Aí o homem e a mulher são aí seduzidos pela serpente, comem, e aí o pecado, a morte e o sofrimento entra na vida do homem, né? Então, olha só, o homem, ele foi criado em harmonia consigo próprio pelo seu Criador, né? O homem, ele estava antes do pecado intacto e ordenado em todo o seu ser. Estava intacto da tríplice concupiscência. Ciro, o que é a tríplice concupiscência? É a divisão interior do ser humano após o pecado original, né? Quer dizer, daquelas 3 espécies de concupiscência. Primeiro, a concupiscência da carne. Isso tudo chegou no homem depois do pecado. Concupiscência da carne, que é um impulso desregulado que submete o homem aos prazeres dos sentidos. A concupiscência dos olhos, da visão, que é o desejo desordenado de possuir tudo, de acumular tudo. E o terceiro é a soberba da vida, o orgulho exagerado, a autossuficiência, a ânsia pelo poder. Tudo isso depois do pecado. Por fim, você precisa entender, eu e você, nós temos que entender que o homem, ele foi criado e colocado na comunhão com Deus, né? Deus colocou o homem no jardim. Por que jardim? É um local que se cultiva algo, né? Então a familiaridade de Deus com o homem, Deus coloca o homem no jardim para cultivar e guardá-lo. Essa era a intenção do Criador. E você encontra isso em Gênesis capítulo 2, versículo 15, né? Para cultivá-lo, para guardá-lo. Em harmonia plena, verdadeira, né? E toda essa harmonia da justiça original, prevista para o homem pelo desígnio do Criador, foi perdida pelo pecado cometido por nossos primeiros pais. E é por isso que todos nós necessitamos do batismo, né? Porque por herança dos nossos primeiros pais, nós nascemos com a mancha do pecado original, onde o batismo, ele elimina essa mancha, mas a gente vive administrando a concupiscência. E Deus é tão bom que por meio de Jesus Cristo criou o sacramento da reconciliação, a chamada confissão. Enfim, tá aí a catequese de hoje para você entender o porquê o homem não devia sofrer nem morrer, porque ele foi criado na justiça original, naquela perfeita harmonia, tá bom? Na próxima quinta nós vamos estudar o homem no conhecimento de Deus e na sua natureza religiosa. Fica comigo, quinta-feira que vem, 19 horas. Obrigado, meu caro irmão, minha cara irmã, pela sua companhia. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Nossa Senhora nos cubra com o seu manto sagrado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais e salve Maria.